Hoje eu vou te ensinar 7 segredos de como se tornar um pai vencedor. Mas afinal de contas, o que é ser um pai vencedor? Será que é eu ficar rico e deixar uma fortuna para os meus filhos? Um pai vencedor nada mais é do que aquele que tem filhos vencedores. Um pai vencedor é aquele que consegue com que os seus filhos sejam aprovados na faculdade. É aquele que consegue com que os seus filhos tenham independência financeira. Um pai vencedor é aquele que consegue ver os seus filhos criados, constituindo as suas famílias e tendo famílias equilibradas. Um pai vencedor é aquele que consegue o reconhecimento dos seus filhos. Nada é mais importante para um pai do que o reconhecimento do seu filho. É o seu filho se tornar um general do exército e falar assim: eu consegui isso por causa do meu pai. É o seu filho se tornar o presidente da república e falar assim: eu consegui isso tudo, mas se não fosse os conselhos do meu pai, eu não tinha conseguido nada. É o seu filho se tornar um medalhista olímpico e ele saber que ele conseguiu chegar lá porque o seu pai o incentivou. Porque na hora que ninguém acreditava nele, o seu pai acreditava. E eu botava para cima todas as vezes que ele estava para baixo. E hoje eu vou fazer um podcast com meu filho primogênito, porque afinal de contas, ninguém tem mais autoridade para falar de mim como pai do que o meu próprio filho. E o meu filho vai compartilhar com vocês alguns erros, porque ninguém é perfeito, e alguns acertos que eu tive como pai, e talvez isso possa servir de lição para você, porque você pode evitar errar o que eu errei e imitar os acertos que eu tive na educação do seu filho, seja ele criança pequena, seja ele adolescente, seja ele um jovem. Com certeza tem coisa muito importante que você pode aprender com a gente nesse vídeo. Mas antes eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você vai ser avisado todas as vezes que tiver um novo vídeo. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, porque isso vai fazer com que o YouTube reconheça que o nosso vídeo é importante, que ajuda muitas pessoas e possa levar o nosso conteúdo a muitas pessoas que possam adquirir um novo conhecimento através da exposição do nosso vídeo. E principalmente compartilha, porque isso vai levar o conhecimento àquela pessoa que precisa da palavra que nós temos. Quero ter um bate-papo aqui com o meu filho mais velho. Como vocês bem sabem, eu tenho 3 filhos. Esse aqui é o meu filho mais velho, o Rubem. Ele é cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, é um filho que me dá muito orgulho. E hoje o meu filho vai para um bate-papo aqui comigo aqui, ele vai me falar algumas coisas que eu acertei e algumas coisas que eu errei também, porque ninguém erra, acerta todas, todo mundo erra. Então eu queria perguntar para você, Rubinho, o que você acha que, como pai, eu poderia ter melhorado, que eu poderia ter feito melhor na tua criação e que eu posso fazer melhor na criação dos teus irmãos? Então, eu acho que uma criança é muito dependente para qualquer coisa e tem algumas coisas que são alguns hábitos que tornam a pessoa melhor, como por exemplo ler, como por exemplo praticar esportes, acordar cedo, alguns hábitos pequenos que uma pessoa fazendo isso, ela na hora ela não vai saber, obviamente, mas isso vai acabar ajudando ela a se construir uma pessoa melhor. Quando eu era da idade dos meus irmãos, o senhor até tentou um pouco assim me incentivar a ler, mas eu acho que o senhor teve a abordagem errada quando se tratou desse assunto. Então, eu não criei o hábito da leitura na idade deles, por exemplo.
E mais pra frente, hoje, por exemplo, estou fazendo ensino superior e tenho que ler muitos artigos, tenho que ler muitos textos e acabo tendo não dificuldade, mas acabo fazendo por obrigação. O hábito da leitura é um hábito que é essencial para todo ser humano. É um hobby? Não um hobby, mas um hábito mesmo, que acrescenta muito na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se na idade deles eu tivesse criado esse hábito, hoje para mim seria mais fácil, eu leria não só as coisas que eu sou obrigado a ler, eu leria por prazer. Eu leio um livro ou outro, sim, mas eu não tenho o hábito de, vou ler 2 livros por mês, 4 livros por mês, não tenho esse hábito. Com relação à prática de esportes, eu acho que é uma coisa que é essencial para uma pessoa saudável. A pessoa, desde sempre, ter esse hábito, se alimentar bem, praticar um esporte, correr de manhã, até mesmo para a construção da pessoa, porque chega um momento da vida que a pessoa percebe, igual eu percebi, que eu não sabia fazer nada. A única coisa a qualidade que eu tinha era que eu sabia estudar, só. E nesse sentido de aprender atividades mais paralelas, a criança tem muito tempo durante o dia. A criança, meus irmãos, por exemplo, estudam de 7 da manhã até 11h40 e ficam a parte toda da tarde fazendo basicamente nada, fazem o dever de casa e depois ficam fazendo nada a tarde e a noite inteira. É um tempo que pode ser aproveitado e que deve ser aproveitado. Realmente a nossa escola, ela vai influenciar a gente muito, como pessoas e como pais, né? Eu vim de uma escola em que os meus pais, eles só descobriram que eu abandonei o estudo depois que eu já tinha 1 ano que eu tinha saído da escola. Então, meu pai e minha mãe não se preocupavam muito, né? E eu tive essa dificuldade de ter um acompanhamento. Então, na tua criação, na criação dos teus irmãos, eu procurei corrigir isso, né? E realmente eu concordo contigo, o hábito da leitura é um hábito fenomenal, é um hábito que eu hoje, com 41 anos de idade, eu estou tentando adquirir, né, no ano de 2020, eu acho que se eu li 3 livros foi muito, mas eu quero ver se nesse ano de 2021 eu consigo ler pelo menos uns 10 livros, né? E vou traçar essas metas também para os meus filhos. Inclusive, naquela última vez que a gente conversou, que tu me falou sobre esse hábito da leitura, eu fui na Amazon e eu descobri que tem literaturas infantis que são baratas e que tem um conteúdo. Eu vi que tem um livro do Tiago Negro ensinando sobre finanças junto com a Turma da Mônica, do Paulo Vieira junto com Maurício de Souza, através da Turma da Mônica, falando sobre empreendedorismo. Achei fenomenal e eu não sabia que tinha literaturas tão edificantes para crianças como essa, até esse feedback que você me deu, que foi um erro que eu cometi com você, mas que eu estou tentando realmente corrigir com os teus irmãos. E quanto ao esporte, eu acho que também é fundamental a prática de esporte para você ter uma vida saudável, só que os filhos, eles são exemplo dos pais. E o que acontece? Na época que você era criança, eu era sedentário. Eu não dava nenhuma corrida. A única coisa que eu te ensinei a fazer foi barra e flexão. Tentando corrigir isso com os teus irmãos, colocando eles para lutar judô, para fazer natação, né? Hoje, apesar de a gente já ter perdido muito tempo, hoje a gente faz natação junto quando você está de férias. E eu criei o hábito por tua causa, você sabia? Quando você passou na prova da SpaceX, que você falou para mim que ia ter natação lá, eu entrei para natação para te incentivar para você ser aprovado. E acabou que isso foi em 2018, né? Foi em 2018 eu entrei para natação para te acompanhar, você passou, tá lá no quartel até hoje, e eu até hoje eu nado. Eu posso, que eu estou aqui na cidade, eu vou para academia e procuro manter esse hábito, porque é fundamental para você ter uma saúde
para você ter uma imunidade alta, é você ter hábitos saudáveis. Hábito de acordar cedo, hábito da leitura, hábito da prática de esportes. É coisa que realmente elas vão fazer você se tornar uma pessoa melhor e viver muito mais anos. Agora, outro erro que você acha que eu poderia ter feito melhor e que eu errei na tua formação? Cara, é complicado. Tem muito essa questão do que... Como é que eu posso dizer? Quando era da idade deles, até que o Senhor tinha um determinado tempo para mim, no final de semana o Senhor sempre buscou estar ali comigo, jogar um videogame e tudo mais. Só que tinha poucas atividades que a gente fazia junto, de fato. Igual hoje o Senhor tenta corrigir isso. Hoje o Senhor, quando o Senhor vai dar sua corrida, o Senhor leva eles para dar a corrida para o Senhor. Mas o Senhor, não nessa fase assim da idade deles, mas durante o tempo, quando eu cresci mais, eu me afastei do Senhor e o Senhor deixou me afastar de certa forma. E nisso a gente criou uma pequena distância entre a gente, não muita. Eu sempre fui muito amigo meu, sempre sei que eu precisei conversar com o Senhor conversou comigo. Mas criou uma certa distância durante um determinado período até eu reconhecer que eu tinha que me aproximar do Senhor, então que eu tinha que dar mais liberdade para o Senhor, né? Às vezes o Senhor tentava conversar comigo sobre alguma coisa, mas eu estava meio afastado. Então eu acho que, não sei se foi um erro do Senhor, um erro meu, mas teve um período que foi certamente meio que desconectado do Senhor, né? A gente foi meio desconectado. Somente ali, logo quando eu entrei no ensino médio, aconteceu isso. Mas de restante, eu não acho que o Senhor teve muito que errado comigo. O Senhor sempre me cobrou tirar nota boa e isso me fez aprender a estudar da forma correta. Hoje eu percebo que eu não tenho dificuldade para estudar. Desde quando eu era mais novo também, nunca percebi dificuldade para estudar, porque o Senhor estabelecia ali uma nota mínima para tirar e eu sabia o quanto eu tinha que me esforçar para tirar aquilo, não me esforçava nem mais nem menos do que aquilo. Com relação à espiritualidade também, o Senhor sempre me incentivou, sempre, quando era a idade dele, o Senhor sentava para poder ler a Bíblia comigo, e sempre me incentivou a buscar, e hoje, se eu tenho uma espiritualidade, muito disso se deve ao fato de que o Senhor criou esse hábito em mim, o hábito de orar, o hábito de conversar com Deus. O interessante é que quando você foi lá para a SpaceX, a maioria dos teus colegas que era da igreja saíram da igreja, né, Rodrigo? A maioria se afastou, mas como você já tinha o hábito de ir na escola dominical, mesmo estando longe de casa, você ia para a igreja, né? E manteve esse costume até hoje. Isso é uma coisa que, se tem uma coisa que você pode ensinar para o teu filho, não estou falando de religião, mas é ensinar a tua fé. A tua fé, ela vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. E quanto a esse distanciamento, a maioria dos pais acontece isso. Às vezes a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente foca muito no trabalho, em ganhar dinheiro, e aí a gente acaba esquecendo de priorizar e reservar um tempo para estar com seus filhos. Às vezes, eu acho que é o maior erro que o pai pode cometer é tentar substituir a presença por presentes. E teve uma parte da minha vida que eu cometi esse erro. Eu lembro que quando seus irmãos nasceram, naquela época você estava com 13, 12 anos, 11 anos, né? E eu percebi que você ficou um pouco com ciúme dos teus irmãos. E eu lembro que eu fui para a igreja, eu não me lembro quem trouxe essa mensagem, mas a pessoa que ela pregou, ela contou a história de um pai que tinha tido filho, um outro filho, e aí ele passou a dedicar toda a atenção dele para o filho mais novo e esqueceu do mais velho. E aí o filho mais velho começou a ficar revoltado, se envolveu com drogas para chamar a atenção do pai.
e acabou se tornando marginal e morrendo. E aquela mensagem, ela foi um estalo assim pra mim, sabe? Que eu parei pra pensar e falei assim, não, eu tenho que focar mais no Rubinho, eu tenho que mostrar pra ele que ele é importante pra mim. Aí eu tive até uma conversa contigo, não sei se tu lembra, que eu falei assim, Rubinho, tu já pensei em arrumar uma namorada? Aí você fala assim, penso, pai. Aí eu falei assim, quando você arrumar uma namorada, você vai gostar da sua namorada, não vai? Aí tu falou, vou. Você vai dar atenção pra ela. Você falou, vou. Eu falei, você vai deixar de amar o seu pai e sua mãe por causa dela? Você lembra disso, dessa conversa? Aí você falou assim, não, pai, eu vou gostar do senhor e vou gostar dela também, vou gostar dos dois. Aí eu falei pra você assim, é a mesma coisa. No meu coração, no coração da tua mãe, você não está disputando espaço com seus irmãos. O mesmo amor que a gente tem por você, a gente tem pelos seus irmãos também. Só que os teus irmãos, eles estão numa fase que, quando eles fazem cocô, a gente tem que limpar a bunda deles. Quando eles fazem xixi, a gente tem que tirar eles, tem que trocar eles. Para eles comer, a gente tem que dar comida para eles. Então eles hoje demandam muito mais energia nossa do que você, porque você já era um homenzinho. Mas isso não quer dizer que a gente te esqueceu. E ali, depois daquela conversa, parece que você mudou. E aí aquele ciúme que você sentia dos teus irmãos, ele começou a assumir, e aí eu comecei a ver você brincando com teus irmãos, pegando seus irmãos no colo, e aí começou a criar um laço entre você e eles. Apesar de você ser muito mais velho do que eles, de vez em quando eu pegava você brincando com eles. E eu acho que aquilo ali foi um erro que eu tive, mas uma correção de rota que eu tive rápido, né? No momento que eu percebi que eu podia te perder. Eu acho que esse é o erro que muitos pais cometem. É ver que o seu filho está se tornando independente e deixar de fiscalizar ele, deixar de dar atenção. E outra coisa que eu acho que foi muito importante foi estabelecer regras e benefícios, ou melhor, estabelecer benefícios e punições de acordo com o teu desempenho. Eu acho que isso eu acertei. Porque eu virava para você e falava assim, ó, a nota média do colégio para você passar de ano é 5. Mas se você tirar 5, você pode até passar de ano, mas no meu conceito você está reprovado. Você lembra disso? É. Qual era a nota mínima que eu te dava? 7,5. A tua nota mínima era 7,5. E aí eu fiz um trato contigo, fiz uma aposta contigo. Tu lembra qual foi a aposta? Se eu tirasse determinada nota, eu ganhava valor X. Pelo menos durante o ensino médio. No ensino médio não, né? Só fiz isso mais no primeiro ano. Foi, por exemplo, tinha acho que 16 matérias na grade curricular que eu estava fazendo no ensino técnico, né? Daí, por exemplo, se eu tirasse um 10, aí o senhor dava X reais. Só que se eu tirasse abaixo de 7,5, aí o dinheiro, o valor caia pela metade. Eu lembro disso. Se tirasse 9, eu ganhava, sei lá, 30 reais. Se tirasse 10, eu ganhava 35. E aí, cada nota que eu tirava abaixo de 7,5, dividia o valor pela metade. Se eu tirasse uma nota abaixo de 6, zerava. Eu lembro aquele boletim eletrônico. Sabia que eu tenho esse boletim eletrônico até hoje no computador? Sei. Engraçado é que você ganhou de mim todos os anos depois que eu estabeleci essa meta. Todo ano você ganhava de mim. Eu lembro que eu estabeleci essa meta, foi antes de você ir pro segundo grau. Eu estabeleci essa meta quando você estudava lá no Sonho Meu, no Vila de Carro. E
Acho que a primeira coisa que você ganhou foi aquele videogame, não foi? O Xbox? Foi o videogame, foi na 7ª série. Você ganhou um videogame, aí depois você ganhou a bicicleta, Foi. né? Depois você ganhou o computador. E engraçado que quando você começou, aí você terminou o primeiro grau, né? Só que quando você terminou o primeiro grau, você já foi, na 8ª série mesmo, você já foi pro preparatório para fazer prova pro Cefet, lembra? Foi. E aí você, na primeira vez que você fez a prova, você passou para Cefet e para Faitec. Você passou para administração lá na Faitec e lá no Cefet era o que? Automação industrial. Automação industrial. Ou seja, como eu estipulei para ele uma média alta, a hora que ele foi fazer um concurso público, ele não teve dificuldade de passar, porque ele já estava acostumado a ser acima da média, ele já era um dos melhores alunos da sala. E depois que você se formou no ensino médio, quantas vezes você fez prova para você passar para a SpaceX? Aliás, quantos concursos você fez além do SpaceX? Quando eu formei no ensino médio, no ano que eu me formei, eu fiz o Enem, né? Foi. Queria Tu até passou por uma faculdade, não foi? Queria fazer faculdade de economia, só que eu queria fazer numa faculdade particular, eu não tinha condições de pagar, minha mensalidade era muito alta. E para isso eu precisava tirar acima de determinada nota, né? Para poder concorrer a uma bolsa. Mas aí eu não consegui. Meu primeiro ano eu fiquei com média 700 e pouquinho, abaixo de 750, e não consegui a bolsa. Aí eu voltei pro preparatório, né? Estudei. Não, mas você já tinha passado numa faculdade. Não, consegui para federal, consegui, não tinha nota suficiente para ir para a FRJ, para ir para a UF, podia fazer a faculdade em qualquer universidade federal, não tinha nota suficiente para isso. Mas aí não era a faculdade que eu queria. Aí eu voltei pro curso, estudei. Você lembra o que eu te falei? No final do ano? No final do ano a gente teve uma conversa que eu virei para você e falei assim, pô, você passou para a faculdade lá para Universidade Federal, vai para a faculdade. Aí tu virou para mim e falou assim, não pai, eu não quero não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar comigo de manhã e de noite você estuda lá no Emílio. Tu lembra dessa conversa? Eu lembro, eu falei que não queria trabalhar. Aí você falou que, não, mas você falou alguma coisa além disso. Você virou para mim e falou assim, pai, eu não quero trabalhar. Esse ano eu vou me dedicar só aos estudos e quando chegar no final do ano você vai ver o meu nome no jornal porque eu vou passar em tudo quanto é concurso que eu fizer. Tu lembra que tu falou, usei esse argumento para me convencer? Lembro. Quando tu falou aquilo para mim, tu me arrebentou. Eu falei assim, não, como é que eu vou botar esse moleque para trabalhar? Pode estudar, meu filho. Só tem o seguinte, eu e a tua mãe, a gente sai de casa 8 horas todo dia para trabalhar. E quando eu sair, você já tem que estar estudando. Não quero você dormindo, não. E aí, todo dia, quando eu acordava de manhã, você estava estudando. Quando você falou aquela palavra para mim ali, eu já sabia que você ia passar. E aí, você fez quantas provas no final do ano? Tá, naquele ano eu entrei no curso. E aí o que o senhor falou, eu tinha o ano todo só para eu estudar, então eu estudava ali em média de umas 12 a 14 horas por dia. E naquele ano eu não prestei muitos concursos, eu fiz o Enem de novo, né? Fui melhor, tirei, acho que minha média ficou 700, foi abaixo de 800, mas foi acima de 750, a média total, assim, de matérias eu fiquei acima de 800 e outras eu fiquei acima de 700. E naquele ano também eu fiz o concurso para a SpaceX, fiz o concurso para IAR, né, que é para sargento da aeronáutica,
Aí passou também, né? E fiz o concurso para poder ser cadete bombeiro, né? E no momento não sabia que eu tinha conseguido êxito até então. Mas aí eu passei para a SpaceX, passei para a EA, na EA eu fui bem, tirei mais de 80% de acerto, né? E acabou que eu viajei para Campinas para a SpaceX. E hoje você já está no segundo ano da AMAN, né? Vou começar o segundo ano da AMAN em fevereiro. Isso. Já estamos em 2021 e você já está no segundo ano. E daqui a 3 anos você se forma como suboficial, né? Aspirante oficial. Aspirante oficial, depois de 6 meses. 8 meses, depois de 8 meses é promovido a segundo tenente. Segundo tenente. Você está com quantos anos hoje? 19. 19 anos. Isso quer dizer que quando você tiver com 22 para 23 anos, você já vai ser oficial do Exército, é isso? Ou seja, meu filho com 22 para 23 anos, ele vai ser oficial do Exército, vai estar ganhando mais do que o pai. E eu acho que esse deve ser o objetivo de todo pai. É ser superado pelo seu filho. Se tem alguém que eu quero que ganhe de mim, é você. Até às vezes eu te desafio, não sei se você prestou atenção lá na natação, que eu falei, Rubinho, até eu nado mais do que você. Você estava lá na natação e você não estava conversando muito lá. Mas depois que eu falei aquilo para você, você se enfezou. Que no outro dia eu nadei com pé de pato, eu nadei 1.400, 1 km e 400 e você sem pé de pato você fez 1.300. Você não parou nem para respirar naquele dia. Ou seja, uma forma, cada pessoa tem um jeito. E eu descobri que o Rubinho, se eu quiser tirar alguma coisa dele, eu tenho que desafiar ele. Eu tenho que falar para ele que eu faço melhor do que ele. Então, para provar que ele é melhor, ele vai se dar o seu máximo. E aí ele se superou. Quando você dá o seu melhor no treino, chega na prova, você passa com o pé nas costas, porque você já está acostumado. Se você fosse definir a sua criação em 3 palavras, que palavras você falaria? Meta, cobrança, recompensa. Meta, cobrança e recompensa. Ou seja, foram os 3 ingredientes que fizeram com que a tua criação fosse bem sucedida. E, como eu, apesar disso, eu sou deficiente, o que você vai acrescentar na criação dos seus filhos, além disso? Vai ser a questão que eu já falei, de tentar colocar neles hábitos saudáveis, hábitos essenciais, porque eu acertou muita coisa na minha criação, como eu já falei, se eu tenho uma espiritualidade, se eu sei estudar hoje, muito se deve ao Senhor. O Senhor me fez aprender isso. Só que tem áreas que eu sou deficiente, como essa área da leitura, eu fui criar o hábito de praticar exercício físico só depois que eu entrei no Exército. Então, vou tentar fazer com que meu filho, né, futuramente, se eu tiver que meu filho cultive esses hábitos desde sempre. Com que ele comece a fazer comigo, ou então que ele me veja e queira fazer, ou então que ele veja outra pessoa e se interesse e faça. Ou então mesmo sem o interesse dele no início, muitas vezes ele não vai ter o interesse. Só que conforme ele for fazendo e ele for ficando bom, ele vai acabar gostando. Então tem muita coisa que dá para uma criança fazer, tanto praticando exercício físico, incentivar ela a estudar mais. Hoje eu percebo que aproveitei muito mal a minha infância nessa questão de estudo, que tem muito conteúdo que uma criança pode aprender e que não é passada a ela, é passada mais à frente. E que é desnecessário, uma criança pode aprender isso.
aprender, ensinar meu filho a estudar mais sobre a história do país, ensinar meu filho a estudar diversas questões relacionadas ao estudo e relacionadas a hábitos saudáveis que eu não tive, que eu tive que adquirir depois, que eu vou querer que ele comece desde cedo com isso, entendeu? Isso é importante. Agora, se eu pudesse resumir a nossa conversa, eu resumiria em 2 palavras. Quando você quer ser um médico, você estuda 5 anos, depois você tem que fazer doutorado, tem que fazer mestrado. Agora, quando você quer ser pai, quantos anos você estuda para ser pai? A gente não estuda. Eu lembro que quando você nasceu, eu tinha 21 anos. Era novo, era inexperiente. E naquela época não tinha internet que nem hoje, né? Mas eu não tive uma mentoria para me ensinar como ser pai, né? E o referencial que eu tive do meu pai e da minha mãe não eram exemplos para eu poder replicar. Eu transformei esse impacto em impulso. Esse trauma que eu tive de não ter tido a educação que eu queria, eu transformei ele em impulso para poder ensinar você. E para poder ensinar você a ser um filho melhor. Ou seja, eu procurei aqueles erros que eu achei que meu pai cometeu, que minha mãe cometeu comigo, a fazer o oposto para que você pudesse ser uma pessoa melhor do que eu. E se você tem filho novo, você está tendo dificuldade de educar os seus filhos, ou se você pensa em ser pai, começa a estudar sobre isso agora, porque aí você vai ser um pai muito melhor. Tem livros, hoje em dia tem muita literatura sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre educação de filhos, e quanto maior for o teu conhecimento, menor vai ser os seus erros, né? Eu acho que se tem um homem que ele é bem sucedido na vida, é aquele que é um eterno aprendiz. Porque se um homem ele não sabe muito, ele comete erros. Mas se um homem ele acha que ele sabe muito, ele se torna arrogante e peca pela arrogância. Então, se tem uma palavra que a gente pode definir esse vídeo, se você está errando, conserte seu erro e siga o seu rumo, porque assim você vai alcançar grandes vitórias e não há melhor presente do que um pai do que ver o seu filho bem encaminhado na vida. Bom, foi muito bom passar esse tempo conversando contigo e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, o filho é como a flecha na mão do valente e o valente é você.